Por exemplo, se eu fosse criar uma empresa para as pessoas poderem praticar um esporte novo, eu atrairia essas pessoas para disputar um campeonato principal ou um campeonato juvenil ou um campeonato infantil. Aonde que eu quero chegar com isso? Para que você crie um grupo de pessoas, uma comunidade que gosta daquilo ali, você precisa criar uma demanda. Então você precisa iniciar, você precisa demonstrar para pessoas novas que existe aquela possibilidade. Então, qual o conteúdo que vai atrair essas pessoas? E aí, aqui é o Cleito Pereira e eu quero falar para você algo que é crucial para você poder crescer a sua empresa, para você alavancar suas vendas. Veja bem, para que você possa vender, você precisa ter a atenção das pessoas. Ou seja, você precisa criar uma audiência, mas não qualquer audiência. Você precisa criar uma audiência que compreenda que você tem algo que elas querem, que você pode mudar realmente a realidade daquela pessoa comprando o seu produto. E o que acontece? Independentemente de ser produto físico ou digital, você corre um enorme risco de chamar pessoas, você ter uma lista, você ter um lançamento muito bom em questão de captação de leads e chegar na hora e não vender. Isso acontece. E por quê? Porque você atraiu as pessoas erradas. Isso é fato. Ou você já teve um primeiro lançamento e você vendeu super bem, só que no segundo e no terceiro não tem vendas. E o que acontece? O que aconteceu para que isso fosse ruim para você? Você não construiu uma audiência realmente relevante para que isso não acontecesse. E como mudar isso daí? Você precisa realmente fazer conteúdos. E uma das dúvidas que talvez você pense é: qual tipo de conteúdo eu devo fazer? Um conteúdo mais avançado ou um conteúdo mais básico? Essa é uma dúvida que tem muito. Qual dos dois que vai atrair essas pessoas para que eu realmente possa vender? Veja bem, todo negócio existe um gargalo e você precisa estar presente nisso. Você precisa estar consciente que toda vez tem um gargalo, um nível máximo a seguir. E como que você lida com isso? Veja bem, para atrair as pessoas primeiramente, conteúdo. Quando as pessoas vão pesquisar uma empresa, elas não vão mais no Google, elas vão nas redes sociais. E se você não está presente nas redes sociais, criando conteúdo, você não atrai essas pessoas. Então, qual o conteúdo que vai atrair elas? Veja bem, para você vender, você precisa criar uma demanda. Vou repetir. Você precisa criar uma demanda de pessoas que queiram esse produto. Por exemplo, se eu fosse criar uma empresa para as pessoas poderem praticar um esporte novo, eu atrairia essas pessoas para disputar um campeonato principal ou um campeonato juvenil ou um campeonato infantil. Aonde que eu quero chegar com isso? Para que você crie uma demanda, para que você crie um grupo de pessoas, uma comunidade que gosta daquilo ali, você precisa criar uma demanda. Então você precisa iniciar, você precisa demonstrar para pessoas novas que existe aquela possibilidade. Então, qual o conteúdo que vai atrair essas pessoas? São conteúdos básicos. Você tem que focar em conteúdos básicos que demonstre para essas pessoas que existe uma oportunidade. E depois você vai avançando. Que nem você vê eu diversas vezes falando sobre produtos, sobre algo que você talvez já saiba. Talvez você já me ouviu falar. Talvez não está tão presente, mas você já me ouviu falar. Por quê? Eu preciso atrair novas pessoas para que compreendam essa possibilidade. Você vê eu falando sobre conteúdos avançados, sim, só que é combinado.
é avisado antes, ó, esse conteúdo não é para pessoas que não compreendem etapas anteriores. Isso é só para as pessoas que já chegaram num certo nível. Então, a pessoa não chega de gaiato, a pessoa compreende que ali não é o momento dela, então ela tem que ir para outro nível. Então, o que eu recomendo? Assista um outro vídeo para que você entenda melhor isso aqui lá para frente. Então, primeiramente, você precisa criar uma demanda. Você precisa criar conteúdos básicos. Somente assim, você vai aumentar o seu raio de atuação. Você vai trazer pessoas que possam comprar o seu produto a nível de futuro. Porque eu insisto em falar, você não precisa vender para todo mundo, independentemente de produto físico ou digital. Você não precisa querer vender para todo mundo. Ocorre um grande erro, eu não sei se por ganância, as pessoas quererem vender para todo mundo. Por isso que é importante nichar. Quando você nicha, você dispersa pessoas que não querem e você foca em pessoas que querem. Isso aumenta e muito a sua chance de vender. Ao invés de você querer vender para todo mundo. Quando você quer vender para todo mundo, você disputa num campo onde é muito ruim, que é por preço. E todo cliente que vem por preço, ele vai por preço. É uma das coisas que você precisa matar. Para você fazer o seu negócio crescer e de forma sustentável, ele tem que ter uma margem boa, ele tem que ter uma margem justa, tanto para você quanto para a pessoa. Só que você só vai conseguir vender algo assim se você demonstrar valor. E você só vai demonstrar valor criando uma audiência certa. Beleza? Essa é a dica de hoje. E é uma dica de ouro. Se você não compreender que é preciso ter uma demanda, você não vai chegar a lugar nenhum. E você só vai ter uma demanda de clientes muito grande quando você fizer conteúdos básicos. Essa é a dica de hoje.